Olá, sou o professor Ricardo Santana de Lima, biólogo, mestre e doutor em patologia, professor do Colegiado de Medicina aqui da Univasf e Campus Petrolina. Queria agradecer o convite da TV Caatinga para participar dessa conversa com o tema Remdesivir. Esse medicamento é um antiviral que foi desenvolvido para o tratamento de epidemias causadas por vírus Ebola, pelo vírus de Marburg, causam febre hemorrágica, e acometeram países como Uganda, Angola e outros países. Logo depois foi visto que esse antiviral teria algum tipo de eficiência para o tratamento de alguns outros tipos virais. Inclusive, alguns primeiros experimentos foram feitos com outros tipos de coronavírus. Na atualidade, com o advento da pandemia pelo SARS-CoV-2, os diversos grupos de estudo começaram a estudar o efeito do Remdesivir sobre o vírus SARS-CoV-2, o agente causador aí da nossa síndrome da Covid-19, que nos assola aí ao longo desses mais de um ano. E foi visto que esse medicamento ele tem um efeito de diminuição ou de desaceleração da replicação viral. Isso seria importante o tratamento de pacientes graves, para o tratamento de pacientes graves, hospitalizados, internados, e até mesmo pacientes pediátricos com idade acima de 12 anos. Se viu em alguns estudos, mostrou-se a eficiência de um tratamento nesse perfil de paciente com o uso dessa medicação. Alguns países, os Estados Unidos no ano passado, o FDA, que é a Agência de Controle de Medicamentos e Alimentos nos Estados Unidos, ela é análoga à nossa Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou o uso e a utilização nesse perfil de pacientes acometidos pelo SARS-CoV-2 que desenvolveram a síndrome do Covid grave. Estavam pacientes hospitalizados, internados, graves, fizeram uso em ensaios clínicos e os primeiros ensaios clínicos mostraram o efeito na replicação viral e na diminuição do processo inflamatório que acometia esses pacientes, trazendo algum benefício para o tratamento desses pacientes. Esse ano, no Brasil, a Anvisa também faz uma liberação no sentido mais emergencial e também fazendo alusão aos estudos clínicos que foram realizados para o uso do Remdesivir nesse espectro de pacientes internados graves acometidos pelo SARS-CoV-2 e que apresentam a síndrome da Covid-19 de forma mais grave. A ideia é que se freie, que se bloqueie, tente diminuir o processo de inflamação nesses pacientes pela diminuição e pelo ataque da replicação viral e pela diminuição da carga viral da replicação desse vírus nos indivíduos. Ainda não é um tratamento, vamos dizer assim, que possa ser feito em amplo espectro, em todos os espectros da doença, nos casos mais leves ou nos casos mais moderados. Não é um tratamento barato, é uma droga bastante cara, né, com um custo alto ainda, e não seria utilizado em larga escala para o tratamento, para o controle, por exemplo, de uma pandemia. Portanto, ela não substitui de forma nenhuma o procedimento e todo o planejamento relacionado às nossas vacinas. A vacinação é o padrão ouro para a gente ter toda a população, ao estar vacinada e desenvolvendo imunologicamente sua defesa imune contra o vírus, nós teríamos algum grau de proteção maior e efetivo para o controle da pandemia. Não é este medicamento sozinho que vai fazer todo o trabalho de um planejamento de vacinação populacional e de controle de saúde coletiva para o tratamento da nossa pandemia. E além disso, reforçar a ideia de que nós precisamos ainda manter por algum tempo, por alguns meses daqui para frente, as medidas que efetivamente produziram evidências de controle do processo de pandemia ao qual nós estamos submetidos, que são distanciamento social, o uso de máscara enquanto barreira física para proteção do indivíduo e proteção do outro indivíduo, além da manutenção das pessoas circulando menos nos ambientes, não fazendo aglomerações
Essas são medidas efetivas e com evidências muito fortes, que são medidas plausíveis do controle da pandemia. Até que nós tenhamos um percentual alto da nossa sociedade vacinada, produzindo a sua resposta imune adequada, para que nós então tenhamos um controle da pandemia a qual nós estamos passando. Tá ok? Essa é a nossa mensagem. Agradecer novamente à TV Caatinga pela oportunidade, ficar à disposição para maiores comentários e outras conversas e pautas que vocês tenham a propor. Muito obrigado e um abraço.